Despedida. Quando eu era mais novo, trabalhei como entregador de jornais e fazia entregas para uma senhora chamada Margie. Ela era muito velha e vivia só, por isso eu entrava em sua casa para entregar o jornal e ver como ela estava. Certo dia, entrei e vi que ela estava dormindo na cama. Deixei o jornal sobre a mesa e saí. No dia seguinte, ela também estava dormindo quando cheguei, e o jornal do dia anterior ainda estava intocado na mesa. Um dia depois, entrei e Margie estava acordada. Ela disse que estava muito feliz e me abraçou. Mas na manhã seguinte, havia carros parados na frente da casa dela. Aparentemente, Margie tinha morrido em sua cama, 3 ou 4 dias antes. Sabe-se lá como eu falei com ela e a abracei no dia anterior, quando já estava morta. O lanche arrepiante. Eu trabalhava em um hospital e fazia muitos plantões noturnos. Por volta de 3 da manhã, fui até uma máquina automática de venda pegar um lanche. Havia uma porta ao lado da máquina com uma janela que dava para a cafeteria. Vi nitidamente alguém passar pela porta. Depois de 1 minuto lembrei-me que a cafeteria tinha luzes com sensor de movimentos que deveriam estar acesas, mas tudo continuava escuro lá dentro. Cheguei mais perto para dar uma olhada e percebi que, pela direção tomada pelo vulto, ele havia atravessado uma parede. Nunca corri tão rápido em minha vida. O espírito afetuoso. Minha mãe conta a seguinte história. Certa noite, quando eu era bebê, estava chorosa e ela veio até o berço verificar se estava tudo bem. Isso se repetiu várias vezes. Minha mãe já estava ficando cansada. Comecei a chorar outra vez. Ela se levantou e foi em direção ao meu quarto, mas ouviu passos e se assustou, já que era a única pessoa na casa. Ela ficou sentada em silêncio durante alguns segundos, até não ouvir mais os passos. Quando os passos pararam, ela ouviu meu berço balançar e algo que parecia ser a voz de uma senhora, falando comigo e tentando me acalmar. Muito assustador. A conversa premonitória. Na última semana de vida da minha avó, ela ficava olhando para o nada e conversava com os parentes mortos. Por exemplo, ela conversava com sua irmã falecida e dizia coisas como: "Tudo bem, Rose. Chego aí em breve." Percebemos que ela fazia isso apenas com os parentes já mortos, por isso achamos estranho quando ela começou a conversar com seu irmão que ainda estava vivo. Ou assim achávamos. Recebemos uma ligação mais tarde no mesmo dia avisando que ele havia acabado de morrer. A enfermeira evanescente. Quando eu tinha 6 anos de idade, uma colega de trabalho da minha mãe que era muito amiga sua faleceu. Ela era enfermeira. Mais tarde, nesse mesmo dia, acordei e notei que havia adormecido na cama da minha mãe. Quando olhei para minha mãe, vi uma mulher em pé ao seu lado, como se estivesse aplicando alguma medicação em uma bolsa intravenosa. Eu nunca havia visto aquela mulher, mas ela olhou para mim, sorriu, saiu pelo corredor e desapareceu. Alguns dias depois disso, minha mãe voltou do funeral e me mostrou uma imagem da sua colega de trabalho. Era a mesma mulher que eu havia visto naquela noite no quarto. O fantasma que não curtia um som. Eu trabalhava em um McDonald's, no plantão noturno, e havia um aparelho de som que ficava no balcão na frente da lanchonete. Estávamos eu e mais 2 funcionários lavando os pratos nos fundos quando, subitamente, ouvimos um barulho. Vimos o som jogado no chão e desligado, mas não havia mais ninguém na lanchonete. O som estava posicionado direitinho no balcão, então não poderia ter simplesmente caído. Fomos verificar as imagens na câmera de segurança e vimos que o som, do nada, voou do balcão. Provavelmente foi a coisa mais assustadora que já vi, e a única explicação que me vem à cabeça é que isso foi obra de um fantasma. O último adeus. Estava acordado às 2 da manhã quando senti algo segurar firme em minha perna. Não havia mais ninguém no quarto, por isso levei um susto, mas eventualmente adormeci. Na manhã seguinte, minha mãe recebeu uma ligação avisando que minha avó havia morrido às 2 da manhã. Creio que aquele toque em minha perna era minha avó dando tchau. É algo que me conforta. A assombração na piscina pública. Eu trabalhava em uma piscina pública. Após a piscina fechar, eu geralmente ficava só limpando tudo. Certa noite, por volta das 2 da manhã, eu estava limpando os vestiários.
Àquela altura a piscina já estava fechada há algumas horas, mas ouvi um som de risada de criança e passos descalços ao redor da piscina. Saí para dar uma olhada, mas não vi ninguém. As portas estavam todas fechadas e trancadas, não havia lugar para uma criança se esconder ali. Também não vi nenhuma pegada molhada ao redor da piscina. Verifiquei as portas novamente e os monitores de segurança, mas não havia nada lá. Eu era a única pessoa no prédio. O Espírito Santo. Certa noite, acordei e vi o que parecia ser uma freira rezando fervorosamente ao lado da minha cama. Eu não conseguia ouvi-la, mas ela repetia o sinal da cruz no peito. Eu estava 100% acordada e assustada. Contei para minha mãe no dia seguinte, e ela me disse que nossa casa havia sido construída originalmente para um padre e freiras costumavam dormir por lá. O susto desta agente funerária. Sou uma agente funerária. Minha experiência mais perturbadora foi quando eu estava preparando uma criança para um funeral. Do nada, senti alguém puxar meu cabelo, mas eu estava só. Alguns minutos depois, ouvi uma risadinha, e a porta fechou-se sozinha. Todas as minhas máquinas pararam, ficou um silêncio mortal. Após eu terminar, com o corpo já vestido, senti um toque no meu ombro e um calor ao redor da minha cintura, aproximadamente onde uma criança estaria se estivesse me abraçando. A mulher de branco. Certa noite, acordei para fazer xixi e levei meu celular para o banheiro. Enquanto caminhava pelo corredor e escrevia uma mensagem, esbarrei em uma garota com um vestido branco. Não tirei os olhos do celular, disse um desculpa, e continuei andando. Minutos depois, lembrei que eu estava só em casa e não na minha escola lotada. No dia seguinte, quando meu namorado veio me pegar para irmos ao cinema, ele me perguntou por que eu estava olhando para ele da janela do segundo andar e por que eu havia trocado meu vestido branco. Mas eu não tinha um vestido branco. A interação arrepiante. Fui visitar minha mãe após a morte do meu pai. Eu sabia que era a única pessoa na casa, mas ouvi um barulho no segundo andar. Claramente, ouvi meu pai em seu quarto. Ele levantou da sua cadeira de escritório, caminhou até a porta e a abriu. Ele desceu as escadas e ficou parado no último degrau por alguns segundos, antes de voltar para o seu quarto e fechar a porta. Eu estava a cerca de 1,5 metro dele na sala. E simplesmente congelei. Fiquei muito assustado. A ocorrência habitual. Eu estava visitando uma amiga e fiquei na sua casa. A colega de quarto dela estava fora da cidade, por isso havia um quarto vago no porão onde eu poderia dormir. Acordei no meio da noite e vi um homem, vestindo um terno preto e um chapéu preto, me cobrindo. Depois disso, ele saiu do porão pela porta de correio de vidro. Não fiquei nem um pouco assustado e logo adormeci novamente. Na manhã seguinte a colega de quarto da minha amiga já estava de volta, por isso perguntei a ela sobre o homem de terno. Ela olhou para mim e disse: "Ah, então você viu nosso fantasma. A campista desaparecida." Eu trabalhava em um acampamento de verão só para meninas. Durante o tour para as novas campistas conhecerem o local, informamos que ninguém deveria entrar na cabine 5. Quando dissemos isso e apontamos para a cabine 5, todas vimos, pela janela, uma menininha de vestido branco sentada em uma das camas. Pensamos que uma das campistas tinha entrado de fininho lá, por isso fui com outro orientador até a cabine para retirá-la do local. Quando chegamos lá, a cabine estava completamente vazia. Já tinham me dito que a cabine era assombrada por uma garotinha, mas só fui acreditar nessa história naquele momento. Aparentemente uma garotinha morreu no acampamento nos anos 70, após cair de um cavalo e ser pisoteada. Ainda hoje sinto calafrios só de pensar nisso. E o homem assustador. Quando eu era criança, estava brincando em casa quando senti uma vontade súbita de olhar para trás. Vi o que parecia ser um homem de terno saindo do meu armário. Anos mais tarde, acordei no meio da noite e vi o mesmo homem que havia visto na infância. Corri para o meu quarto e tranquei a porta. Eu nunca dormia com a porta fechada, mas naquela noite senti uma ânsia de fazer isso. Algumas horas mais tarde, acordei com o alarme de fumaça disparando. Abri a porta do meu quarto e vi que a sala estava completamente tomada pelas chamas. Consegui escapar pela janela, mas a casa foi totalmente destruída pelo incêndio. Os bombeiros disseram que eu provavelmente teria morrido por inalação de fumaça se minha porta não estivesse fechada.
Obrigado, anjo da guarda assustador que vivia no meu armário, por salvar a minha vida.